Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos as discussões sobre o tema tensões normais na flexão, que é o tema que está no capítulo 17 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, no vídeo anterior, nós apresentamos a formulação do problema, ou seja, a formulação e o equacionamento, que permite que nós determinemos a intensidade das tensões normais atuantes no plano da seção transversal em função do momento fletor atuante. Tá? Então, para isso, nós consideramos um elemento de barra geral, o qual possuía a seção transversal prismática, e nós fizemos uma pequena hipótese. Nós assumimos que a seção transversal ela precisava conter, a princípio, pelo menos um eixo de simetria. Então, no capítulo 18, a gente vai afrouxar um pouco essa condição e tratar seções transversais completamente assimétricas. E aí nós vimos, inclusive destacamos, utilizando o nosso próprio corpo, que a presença de um momento fletor ele vai causar alongamentos em uma porção material da barra e encurtamentos na porção complementar da barra. Então fizemos isso aí utilizando o nosso próprio dedo e percebemos intuitivamente que neste problema, como eu tenho alongamentos e encurtamentos, então eu terei no problema deformações normais e, consequentemente, se eu tenho deformações normais no problema, pela lei de Hooke eu terei tensões normais. Então, apresentamos no vídeo anterior a cinemática do problema, ou seja, como que nós idealizamos a configuração deslocada da barra submetida ao efeito de momentos fletores. Vimos que podemos fazer isso aí por meio de um arco de círculo e, consequentemente, as seções transversais que nós assumimos planas e perpendiculares ao eixo, elas vão apenas girar em função da atuação do momento fletor. Então, com isso, as seções transversais planas e perpendiculares ao eixo, como eu já mencionei, elas assim continuarão após a atuação do momento fletor, e dessa forma não temos o efeito do empenamento, ou pelo menos nós desprezamos que ele aconteça. Nesse caso, as hipóteses cinemáticas do problema indicam para a gente que as deformações normais ao longo do plano da seção transversal elas variam linearmente. Tá? Demonstramos isso aí tranquilamente no vídeo anterior, e pela lei de Hooke, vimos também que as tensões variam linearmente ao longo da altura. Por meio do equilíbrio de forças no plano da seção transversal, nós descobrimos que a superfície neutra, como já discutimos anteriormente, se eu tenho uma porção material comprimida e uma porção material tracionada da estrutura, na interface entre essas duas porções materiais eu devo ter uma superfície onde o material não vai estar nem tracionado nem comprimido, ou seja, ele vai estar sem deformação e sem tensão, e nós damos o nome para esse conjunto de pontos especial aí de superfície neutra. Então nós vimos, no caso de atuação de um momento fletor MZ, que o equilíbrio de forças ao longo da direção de x ele tem que ser zero, mas a integral das tensões normais no plano da seção transversal para essa situação tem que ser zero, porque eu não tenho nenhuma força normal atuante. Tá? Então, através dessa análise ou através dessa imposição de condição de equilíbrio associada à somatória de forças, nós mostramos que a superfície neutra ela precisa estar passando pelo centro de gravidade da seção, ou o centroide, e além disso, para o caso de nós termos aqui o momento fletor MZ, a linha que define aqui o conjunto de pontos no plano da seção transversal, ela é paralela ao vetor momento atuante. Tá bom? Depois, se nós fizermos uma somatória de momentos envolvendo essa força equivalente associada a esse elemento de área infinitesimal aqui dA, nós obtemos a fórmula da flexão, pelo menos a primeira das suas componentes, na qual a tensão normal atuante aqui no plano da seção transversal devido à atuação do momento fletor, ela é dada por menos mz e zy. Então, mz aqui é o esforço solicitante, mz. O iz ele está associado ao momento de inércia da seção transversal, e o y ele nada mais indica para a gente do que a coordenada ou a localização y do ponto analisado, levando em consideração que a nossa origem do sistema de coordenadas está posicionada no centroide. Tá bom? Então, nesse caso, nesse problema em específico, a tensão normal, se eu isolar um elementozinho aqui,
de área pertencente à seção transversal, nós vamos descobrir que a tensão normal atuante ela possui este sentido, né? Ou seja, ela é normal ao plano da seção transversal, sendo, né, com base nessa equaçãozinha aqui, máxima, com maior forem, né, as localizações y, né, ou com mais distante o ponto estiver, né, do centroide da seção transversal. Tranquilo? Então, batendo o olho aqui, ó, a gente pode primeiro, né, levantar dois aspectos importantes. O primeiro deles é que as seções transversais eficientes neste problema são aquelas que possuem, né, momentos de inércia elevados. Tá bom? Porque se eu tomar aqui, né, um dado elemento de barra geral que sobre ele atue, né, um dado momento fletor MZ, a estrutura ou a seção transversal mais adequada vai ser aquela que vai possibilitar o maior valor de momento de inércia, né, uma vez que maiores momentos de inércia vão conduzir às menores tensões. Tá bom? Então isso aqui é importante, né, porque em problemas de flexão a gente vai utilizar com uma frequência grande, né, perfis, né, ou seções transversais que possuem um formato do tipo I, né, no qual eu tenho flanges ou porções materiais bem distantes do centroide. Então isso faz com que a inércia seja adequada para esse problema, né, seja uma inércia maior do que simplesmente perfis retangulares, maciços, por exemplo. Tá bom? Além disso, né, como nós sabemos que as tensões normais variam linearmente ao longo da altura da seção transversal, a gente pode perceber tranquilamente, né, que as maiores tensões normais estarão aqui na periferia da seção transversal e que os pontos materiais próximos ao centroide eles estarão, digamos, subutilizados, né, ou seja, solicitados aí por uma intensidade de tensão que usualmente é bem abaixo da capacidade resistente do material. Tá? Então, se em algum momento da vida profissional de vocês, né, se vocês tiverem, né, um elemento de barra geral e, sei lá, na manufatura que vocês estão projetando, né, vocês tiverem que passar através desse elemento estrutural algum cano ou alguma tubulação para passar fio de lógica ou mesmo de eletricidade, a melhor posição para se fazer esse furo é próximo do centroide, né, da seção transversal, porque a gente sabe, né, através desse estudo de tensões, que próximo ao centroide as tensões solicitando o material serão menores, então ali eu não vou prejudicar demasiadamente, né, a resistência da seção transversal, né, à solicitação de um momento atuante. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Essa parte aqui é bem bacana, né, e serve para a gente consolidar um pouquinho os nossos conteúdos aqui que vimos, né, inclusive fazendo a conexão com a parte de estática e traçado de diagramas de esforços solicitantes. Gostaria de destacar aqui também que o formato dessa equação aqui, né, ou seja, envolve um esforço solicitante, uma propriedade de área da seção transversal e uma variável que indica, né, a posição do ponto analisado em relação ao sistema de coordenadas particular. Tipo, esse formato aqui ele é muito parecido, né, com o formato de equação, né, que nos dá a tensão lá no problema de torção, independente lá da seção transversal que nós adotamos lá na torção, e é muito parecido também com o problema de tensão normal em elementos, né, carregados axialmente. Tá? Então isso aí, de certa forma, né, indica para a gente uma certa tipificação da formulação e dos equacionamentos, o que, de certa forma, nos reflete, né, um grau de perfeição nas abordagens. Tá bom? Então isso aqui é legal porque o meu interesse aqui no curso é que vocês entendam, né, assim, como que as equações foram obtidas, etc. E que, de tal maneira, vocês tenham uma visão clara sobre como que nós aplicamos, né, as equações da mecânica dos sólidos. Senão, isso aqui vira um mero receituário, né, onde você vai pegar as equações do problema e ficar substituindo o valor e fazendo conta. Então isso aí não é o que eu gostaria que vocês saíssem do curso fazendo, né? O meu interesse é que vocês saibam como que as equações forem obtidas, né? E, ou seja, quais são as limitações, como que elas servem, e depois, né, com base no entendimento físico-mecânico do problema, vocês consigam enxergar, né, essa representação mecânica nas equações, e aí as contas fazem sentido para vocês, né? Porque a gente só vai conseguir fazer as contas adequadamente, né, e tratar os problemas adequadamente se a gente conseguir entender e verificar, certo? E conseguir claramente, né, mensurar esses efeitos mecânicos nas equações. Tá bom? Mas no vídeo de hoje, né, o objetivo é que a gente dê um passinho à frente, tá? Que a gente consiga agora acrescentar efeitos adicionais ao problema que nós estamos analisando. Até o presente momento, nós estudamos, né, como as tensões normais são desenvolvidas no plano da seção transversal devido à atuação de um momento fletor
E em particular, né, esse momento fletor ele estava contido, né, nos eixos coordenados que descrevem os pontos da seção transversal, ou seja, ele era um momento em particular aqui MZ. Mas o que eu quero tratar no vídeo de hoje é como se desenvolvem as tensões quando o problema que se apresenta para a gente, né, envolve um momento fletor que ele não está mais totalmente contido em um único dos eixos coordenados. Tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou ilustrado nessa figurinha, né, o que acontece se eu tiver um momento fletor solicitando a barra que eu estou analisando, mas um momento fletor inclinado, com um dado ângulo θ. Tá? Aí você fala para mim, tranquilo, Edson, como o momento ele é uma grandeza vetorial, vamos decompor esse cara aqui nas direções de y e z. Então esse aqui é a nossa primeira sentimento, né, como engenheiros para resolver o problema. Então é isso que a gente faz, a gente simplesmente decompõe, né, esse momento aqui numa direção de z e o outro aqui na direção de y, multiplicando aqui por seno por cosseno. Até aí, muito tranquilo. Mas a questão que envolve aqui é que a gente já mostrou, né, como que as tensões normais na flexão são desenvolvidas quando o momento atuante é o momento MZ. Né, e inclusive vimos, né, que neste caso aqui, onde eu tenho atuando no plano da seção transversal um momento MZ, que as tensões desenvolvidas possuem essas características aqui ilustradas nessa figura logo aqui abaixo. Tá? Ou seja, nós temos, considerando a presença de um momento MZ positivo, nós teremos, né, tensões de compressão solicitando a seção transversal na parte superior, enquanto que os pontos materiais da seção transversal na parte inferior serão solicitados por tensões de tração. Na interface, né, entre os dois, aqui temos uma superfície neutra, que nesse caso a superfície neutra ela é paralela, né, ao sentido de atuação do vetor momento, né, que nesse caso é o momento MZ. Mas o que acontece de novidade neste problema aqui é o surgimento desse momento MY. Tá? Então, a princípio, como que nós deveríamos fazer para tratar essa evolução de tensões normais associadas à presença desse momento MY? Então, eu não vou, né, fazer a dedução toda aqui novamente, porque vai ficar repetitivo, né, mas a ideia é exatamente a mesma. Né, vamos aproximar a configuração deslocada da barra, né, solicitada por esse momento MY por um arco de círculo, vamos calcular aquele raiozinho ρ, vamos fazer, né, ρ menos y, ρ que multiplica y, perdão, de novo aqui, né, ρ menos y vezes Δθ, menos ρ Δθ dividido por ρ Δθ. A gente faz o limite, a gente vai mostrar, né, que as deformações normais ao longo da direção de z, ou ao longo da direção da base da seção transversal, devido à atuação do momento MY, elas vão variar linearmente, e aí a gente faz, né, se as deformações, né, variam linearmente, as tensões vão variar linearmente, aplica a lei de Hooke, faz o equilíbrio e vamos descobrir, né, uma expressão que é muito parecida com aquela que nós mostramos no slide anterior, né, onde a contribuição de tensão vai ser, né, nesse caso MY e YZ. Então é muito tranquilo. Então eu não vou fazer essa dedução de novo, porque intuitivamente a gente percebe que as tensões normais desenvolvidas aqui pelo MY, basta, né, quase simplesmente trocar o eixo, né, de tudo que nós fizemos análise no vídeo anterior de Z, a gente faz para Y e obtém as mesmas conclusões. Tá bom? Então nesse caso aqui o que acontece é que as tensões normais, né, devido à analogia daquilo que nós já estudamos para o caso do momento MZ, a gente intuitivamente percebe que vai acontecer para o caso de atuação do momento MY. Então nós teremos, né, para esta situação aqui, onde o momento MY ele é positivo, então nós teremos, né, a atuação aqui, de tensões de compressão na porção direita da seção transversal, enquanto tensões de tração, né, serão desenvolvidas na porção esquerda da seção transversal, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, de solicitação conjunta dos dois momentos fletores, então intuitivamente a gente percebe, né, que o MZ causa esse tipo de desenvolvimento de tensões normais, o MY causa essa outra evolução, que é esse desenvolvimento aqui dessas tensões normais, e como o problema, né, ele obedece à lei de Hooke, então, ou seja, as tensões são diretamente proporcionais às deformações, então eu posso superpor esses dois problemas algebricamente, somá-los mesmo, né? Algebricamente em cada ponto material que compõe a seção transversal. Então, se eu somar, né, os efeitos ou as tensões normais destes dois caras aqui, a distribuição das tensões agora ela não vai ser mais um negócio tão bonitinho e organizado como, né, se parece nos casos aqui de nós termos a atuação isolada
dos dois momentos fletores. Mas a partir, né, da atuação conjunta dos momentos fletores aqui, a distribuição de tensão ela ainda vai variar linearmente no plano da seção transversal, mas agora não mais, né, ó, essa variação ela não vai ser mais exatamente paralela ao eixo Z ou exatamente paralela ao eixo Y, né, mas essa variação linear vai acontecer em relação aqui a uma linha inclinada, certo? Sendo que essa linha inclinada que está ilustrada aqui, esse eixo NA é a linha que representa aí a superfície neutra do problema, e aí as tensões, né, elas serão com intensidade maior ou menor de acordo com a distância perpendicular aqui em relação à superfície neutra, né, do ponto pertencente à seção transversal. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, a grosso modo, né, o que nós devemos fazer é bem tranquilo, é simplesmente somar algebricamente mesmo as tensões mobilizadas, certo? Pela atuação do MY e pela atuação do MZ. Fácil, fácil. Então, nesse caso, ó, se nós superpormos os dois efeitos algebricamente, a equação da tensão, que nós já deduzimos com bastante detalhes no vídeo anterior, ela recebe um termo adicional, que é este aqui, ó. Tá? Então, vai surgir agora a contribuição da tensão normal devido à atuação do momento MY, e esse cara ele nada mais é do que o MY e YZ, tá bom? Que é muito semelhante aqui, ó, em termos de formato, né, com aquele termo que nós já havíamos determinado no vídeo anterior, que é a contribuição de tensão associada ao momento MZ. Tranquilo? Então a única diferença que aparece aqui, ó, é que no vídeo anterior nós demonstramos para vocês que devido ao sistema de coordenadas que nós adotamos, a equação ela contém esse menos aqui, ó, associado à contribuição de tensão do momento MZ. De novo, né, ó, devido ao sistema de coordenadas que nós adotamos, onde o eixo Y aqui, ó, ele é vertical para cima e o eixo Z ele é horizontal positivo para a esquerda, né, esse sistema de coordenadas eles descrevem o posicionamento dos pontos no plano da seção transversal, surge agora, né, na contribuição do momento MY, não mais um sinal menos, mas, né, um sinal positivo aqui, tá bom? Tranquilo até aqui? Então, eu não vou deduzir novamente esse termo aqui, ó, porque o processo de dedução dele segue o mesmo, né, ó, nós deduzimos lá para a presença do momento MZ. Tranquilo, tá? É repetir os mesmos procedimentos, só que ao invés, né, do momento atuante ser o momento MZ, aqui o momento é o MY, e repete todas as etapas, né? A diferença é que surge, né, por conta do sistema de coordenadas atuante, um sinalzinho mais aqui, ó, tá, multiplicando a tensão aqui, contribuição de tensão devido ao MY. Fácil até aqui? Tranquilo? Né? Então, beleza. Um aspecto, né, que eu já comentei aqui ligeiramente por alto no slide anterior é a determinação ou a localização dos pontos, né, que compõem a superfície neutra. Então a gente já sabe, né, que nesse problema, mesmo assim, né, se um conjunto de pontos, né, pertencentes ao plano da seção transversal vai estar comprimido e uma porção tracionada, na interface entre eles a gente vai ter, né, um ponto de tensão ou deformação nula, que é a superfície neutra. Então, nesse caso, se eu tenho tanto tensão quanto deformação nulas, eu consigo obter uma equação que descreve esses pontos de forma bem tranquila, igualando essa equaçãozinha aqui a zero, né? Porque a gente sabe que na superfície neutra as tensões normais são zero. Então, quando a gente iguala esse cara a zero aqui, ó, a gente tira uma equaçãozinha mesmo, ó, linear, ó, de Z, dependendo aqui da razão dos momentos e as razões das inércias, vezes esse Y. Tá? Então, o que acontece é que essa equaçãozinha aqui, ó, que é uma funçãozinha linear de Z e Y, essa equaçãozinha descreve para a gente a localização dos pontos pertencentes à superfície neutra. Tá bom? Então, o que a gente percebe aqui, ó, é que obrigatoriamente neste problema aqui, onde eu tenho a presença de dois momentos fletores não nulos, a superfície neutra ela vai passar pelo centroide. Tá bom? Uma vez que essa equação aqui ela é válida considerando, né, que a nossa origem esteja sobre o centroide. Então, quando y é zero, o z é zero, ou seja, obrigatoriamente a superfície neutra passa pelo centroide. Agora, o que acontece é que como esse carinha aqui, ó, ele vai ser um número, né, usualmente diferente de zero, ou obrigatoriamente aqui diferente de zero, se eu estou considerando que os dois momentos aqui serão não nulos no problema, o que acontece é que a superfície neutra ela não estará mais agora, né, contida ou na horizontal ou na vertical, mas ela vai ser inclinada, tá bom? Sendo que a inclinação dessa reta, a inclinação dessa equação é dada pela razão dos momentos fletores e momentos de inércia, como está mostrado aqui nessa equação.
Tá bom? Então é bem tranquilo. Tudo bem? Então, joia. Então, com isso, vamos resolver um exemplo para vocês verem que não tem nada demais na consideração desse problema, que é muito tranquilo. Tá bom? Então, o que nós devemos fazer nesse exemplo é determinar as tensões, né, pertencentes a essa barra aí, tá bom? Que é uma barra engastada livre, e em particular as tensões normais máximas e mínimas decorrentes dessa força aplicada aí de 10 kN na extremidade livre da barra. Tá bom? O grande ponto aqui desse exercício é que você fala, Edson, está muito tranquilo, engastado livre, calculo o diagrama de momento aqui fácil, já descubro aqui que é no engaste que eu vou ter o momento fletor máximo e aplico a equação ali para aquela seção transversal. Facinho. Mas o grande aspecto aqui é que neste problema, olha só como que a estrutura está sendo descrita, né? E como que a seção transversal está sendo descrita. Olha, então nós temos aqui na descrição do sistema estrutural, né, engastado livre, com uma força de 10 kN vertical aqui para baixo, mas essa descrição aqui ela é feita num sistema aqui, x, y barra, z barra. Tá? Então você fala, por que eu não coloquei um x barra aqui? Porque o x barra coincide com o x nessa situação. Tá bom? E se eu olhar aqui agora um corte da seção transversal que compõe essa barra, eu vou perceber que existe, né, um ângulo entre os eixos y barra e y, né, que vale 60 graus, que é o mesmo ângulo aqui de z barra e z. Tá? Então isso equivale a dizer, né, que o eixo y aqui, os eixos y e z que descrevem os pontos pertencentes, né, ao plano da seção transversal, eles não estão perfeitamente alinhados com o sistema de coordenadas y barra z barra. Então é como se essa barra aqui ela tivesse meio inclinada, né, ou tortinha aí em relação à aplicação do carregamento. Tá? Então essa forcinha de 10 kN que está aplicada aí na vertical para baixo, ela é uma força que seria um Fy barra, né? Ou seja, está orientada aí na direção de y barra. Tudo bem? Então qual que é a estratégia? Se a estrutura como um todo está sendo descrita no sistema x, y barra, z barra, a gente vai fazer a análise estática dela, vamos traçar o diagrama de momentos, mas aí nós temos que lembrar que o momento que vai sair daqui, ele é o momento mz barra, tá bom? Então, ou seja, ele vai ser um momento fletor atuante ao longo desse eixo aqui, um mz barra, tá bom? Então a gente determina a intensidade dele e depois decompomos esse momento em relação a y em relação a z, aplicamos a formulinha fácil, determinamos as tensões. Tudo bem? Então essas dimensões aqui são em centímetros, né? Então tá fácil de ser feito. Então vamos lá. Então o primeiro passo é fazer a análise estática, né, onde a gente vai impor o equilíbrio e traçar os diagramas. Então se a gente fizer aqui somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, né, eu vou ter a contribuição de momento aqui MA, que estou assumindo que esse sentido seja o sentido da reação do apoio, então vai ser menos MA, menos 10 vezes 2, né, que é o sentido aí do momento causado pela força de 10. Né? Então faça a regra da mão direita, né, ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão apontando, né, do sentido do ponto de aplicação da força até o ponto em torno do qual eu estou somando momentos, faz a regra da mão direita e verifica para onde aponta o seu polegar. Né? Para onde o seu polegar apontar é o sentido do vetor momento. Tá? Então nesse caso a gente vai descobrir, né, que o nosso MA ele vai dar menos 20 kN. Então se ele deu menos 20, quer dizer que esse sentido que eu arbitrei não é o sentido correto, né, o sentido verdadeiro dessa reação de apoio é ao contrário. E se a gente aplicar, né, sobre essa extremidade livre um momento MA de 20 kN no seu sentido correto, pode até fazer aí no seu dedo, né, você vai descobrir que a porção tracionada da barra é a porção superior. Tá? Então isso aqui, quando nós formos traçar o diagrama de momento, né, a gente vai começar a traçar ele na porção superior da barra. Tá bom? Depois, somatória de forças y é igual a zero, então é muito tranquilo. Né? Vou ter aqui os menos 10, mais o VA é igual a zero, então VA vale 10. Então, nesse caso aqui, né, pela nossa convenção de esforços solicitantes, né, se as forças perpendiculares ao eixo da barra tenderem a fazer essa barrinha girar no sentido horário, isso para a gente é positivo. Então esse carinha, esse VA aqui é positivo, da mesma maneira com que a força de 10, né, kN aplicada no extremo B, ela também tende a fazer essa barrinha girar no sentido horário. Então o diagrama de força cortante nesse caso ele vale 10, né, e é positivo pelos sentidos das forças cortantes atuantes na extremidade da barra. Além disso, né, eu já posso concluir que ele é constante porque eu não tenho nenhuma força distribuída perpendicular ao eixo da barra nessa situação. Então, pelas relações diferenciais, a gente já sabe que o cortante
ele tem que ser constante, tá bom? Além disso, né, se o cortante ele é constante, quer dizer que o momento ele tem que ter uma variação linear, ou seja, um grau polinomial acima, tá, da variação do cortante. Então, nesse caso, se o cortante é constante, o momento é linear, pronto, acabou. Se ele é linear, né, como que eu faço para traçar uma curva linear? Posiciona aí, eu devo conhecer aí o valor, né, dessa curva aí em 2 pontos, e aqui eu já conheço eles, né, vale 0 aqui na extremidade B, e na extremidade A ele vale, né, como determinamos anteriormente, ele vale 20 kN vezes metro, e em particular tracionando a parte de cima, né, da seção transversal, ou, né, as porções materiais aí da parte superior. Então, pela nossa convenção de traçado de diagrama de momento, traçamos, né, o diagrama ou a curva representativa da variação do esforço solicitante na parte superior. Tá? Então, por isso que o nosso diagrama ele é dessa maneira aqui. Ó. Tudo bem? Então, ó, se já descobrimos que o nosso momento mz barra agora, né, ele vale menos 20 kN/metro, podemos passar, né, para a decomposição dele em relação aos eixos y e z. Tá bom? Então, aquele momento lá que nós descobrimos, que através da análise estática nós já descobrimos ele, né, que ele vale menos 20 kN, e como ele é negativo, então o vetor momento, aí, menos 20 lá na extremidade A da barra, ele é esse aqui, ó. Tá bom? Ou seja, ele atua ao longo da direção de z barra, tá bom? Mas ele atua na direção negativa do eixo, tá bom? Porque ele é menos 20, tá bom? Então, você verifica até lá, né, que ele tende a tracionar aqui a parte superior da barra. Tudo bem? Então, para eu decompor esse carinha aqui, ó, nas direções de y e z, eu faço uma decomposição vetorial simples. Tá bom? Então, esse momento mz barra negativo, ele vai dar origem ao momento my negativo e também ao momento mz negativo. Tá? Bastando para isso eu multiplicar, né? Ó, o my eu multiplico pelo seno e o mz multiplico pelo cosseno desse 60. Tá bom? Então, quando a gente faz a continha aqui, ó, que está aqui embaixo, a gente descobre que o my no nosso problema ele vale menos 17.320 kN/m e que o mz ele vale menos 10 kN vezes metro. Fácil até aqui? Então, tranquilo. Então, o único dado, né, que está faltando para a gente resolver o problema são as contribuições aqui de momento de inércia, que é aqui, né, em torno do eixo y, como a seção é composta por uma única porção, por uma única figura, né, regular, basta que a gente faça, né, 40 vezes 10 ao cubo sobre 12, e o momento em torno do eixo y ele é 10 vezes 40 ao cubo sobre 12, faz a continha e descobre, né, que os momentos de inércia são, né, para o y 3.333,33 cm², e para o iz 53.333,33 cm². Então, para a gente passar nesse cara de centímetro a quarto para metro a quarta, basta que a gente coloque aí, né, um 10 a menos 8 aí que resolve o problema. Tá bom? Então, vamos fazer a continha. Ó. Então, nesse problema, como eu tenho a atuação, né, de dois momentos fletores, um mz e um my, então é essa continha que eu vou aplicar. Então, eu já sei a intensidade do momento mz, né, o vetor momento mz resultante daquele mz barra que nós fizemos da análise estática, ele resulta um menos 10, né, ou seja, o vetor momento mz está orientado na direção negativa do eixo z. O momento my a mesma coisa, ou seja, ele resulta um vetor momento negativo porque ele está apontando no sentido negativo de y. As inércias já determinamos também anteriormente, estava muito fácil. E o que vai variar de ponto para ponto é a localização y e z do ponto analisado. Tudo bem? Então eu calculei aqui, está mostrado aqui, ó, sigma A, B, C e D, que se referem aos pontos, ó, começando pela extremidade inferior esquerda. Então esse ponto é o ponto A, depois é o ponto B, né, você percorre aí no sentido anti-horário. Aqui esse pontinho aqui é o ponto C, e para terminar, né, o canto esquerdo superior ele é o pontinho D. Tá bom? Então, através dessas localizações aqui, a gente atribui, né, as posições de coordenadas, né, y e z. Então, para o pontinho A, que é esse primeiro aqui embaixo, a coordenada y dele, né, é menos 20 centímetros, né, porque eu estou na região negativa de y, então, ou seja, 0,2 metros. E o z está na região positiva de z, então eu tenho, se a largura total é 10, então essa metade vale 5. Então é 5 centímetros ou 0,05 positivo. Tá? Da mesma forma, vocês determinem aí as localizações y e z para o ponto, né, para o ponto B, depois lá para o ponto C, para o ponto D. E aí vocês façam as contas, né, ó, a operação algébrica simples.
Então a gente descobre, né, que o ponto A ele vai estar comprimido, né, uma tensão negativa, o ponto B está tracionado, o ponto C está tracionado e o ponto D está comprimido. Tudo bem? Então, ó, através dessa distribuição aqui de tensão, a gente vê claramente que existe uma certa simetria, né? Aqui as tensões aqui, ó, nos pontos A e C em módulo são as mesmas, né? Mas uma é de compressão, outra é de tração. A mesma coisa acontece para cá, né? O ponto B e o ponto D, que em módulo também possuem o mesmo valor, mas uma é de tração e outra é de compressão. Além disso, a gente percebe, né, ó, que a porção esquerda da seção transversal, ó, ela está sendo comprimida. Olha só, o ponto A e o ponto D, né, que estão aqui no lado esquerdo, inferior e superior respectivamente, eles estão sendo comprimidos, enquanto os pontos C e D, que estão aqui, né, nas extremidades direita, né, inferior e superior da barra respectivamente, possuem, né, tensões de tração. Certo? Então isso aí dá um indicativo para a gente, né, de que a superfície neutra ela deve ser um cara quase, né, assim, orientado aí de cima para baixo ou de baixo para cima, mas possui um sentido mais vertical do que horizontal. Tá bom? Porque, né, se esse carinha aqui, ó, se o ponto A está comprimido e o B está tracionado, então quer dizer que ao longo dessa linha aqui tem que ter um cara zero. Né? A mesma coisa acontece lá em cima. Então a superfície neutra ela tende, né, a ser mais vertical do que horizontal nessa situação. Tá bom? Então, para a gente achar a equação da superfície neutra, né, a gente usa aquela formulinha lá, ou basta igualar, né, a equação da tensão normal da flexão a zero. Então, já temos todos os parâmetros, né, de momento fletor e também momento de inércia. Substituímos aqui nessa equação, né, os valores nessa equaçãozinha aqui, e descobrimos, né, que o Z ele vale 0,036y. Tá bom? Essa aqui é a equação da superfície neutra, claro, né, isso aqui em metros, né, uma vez que todas as grandezas aqui estão sendo dadas, né, em quilonewton metro, tá bom? Então, quando a gente faz a continha, né, a gente descobre que obrigatoriamente essa superfície neutra tem que passar pelo centroide, né, ou na localização Z0Y0, e como a gente já tinha intuitivamente percebido no slide anterior, né, ela tende a ser mais vertical do que a horizontal, uma vez que a mudança, né, no sinal das tensões acontece, né, nas porções horizontais aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, né? Ou seja, ao longo dessas linhas verticais que definem a seção transversal, né? Então as tensões elas têm o mesmo sinal, então não existe troca, né, no sinal de tensão aí ao longo das linhas verticais. Tudo bem? Em particular, né, essa porção esquerda aqui, ó, né, ou seja, a esquerda da seção transversal nós temos, né, as porções tracionadas, enquanto do lado direito aqui as porções comprimidas. Tá bom? Então, além disso, né, as porções mais distantes aqui, ó, da superfície neutra, que são essa aqui, ó, os cantinhos, não, o ponto C e o ponto A, que são os pontos materiais mais distantes aqui da superfície neutra, serão eles que estarão solicitados, né, as maiores tensões, né, tanto de tração quanto de compressão. Tá bom? Então, lá, no caso, né, do que nós discutimos no vídeo anterior, onde nós temos a presença de um único momento, e em particular o momento ele era o momento MZ, então bastava que a gente verificasse quem que é os maiores Y, né, em módulo, então, ou seja, os pontos mais distantes do centroide da seção transversal, são esses pontos aí que vai nos dar, né, as maiores tensões. Nesse caso aqui de nós termos os dois momentos, essa ideia permanece, né, ou seja, os pontos mais distantes do centroide eles ainda estarão solicitados, né, as maiores tensões, mas essa distância tem que levar em conta aí a inclinação dessa superfície neutra, né? Tá bom? Então, se eu tomar uma normal aqui, essa superfície neutra, eu vou encontrar que esses pontos aqui, né, o ponto A e o ponto C, são os pontos mais distantes, então, consequentemente, eles estarão solicitados aí as maiores tensões. Fácil até aqui? Tranquilo, né? É uma extensão direta do que nós já vimos lá no vídeo anterior. Mas aí eu coloco uma outra questão para vocês. Ó. Olha, a gente já viu, né, que um momento fletor ele causa tensão normal na seção transversal. E os dois, né, momentos fletores eles causam também tensão normal na seção transversal. Mas a gente já viu anteriormente, né, aqui no curso, que a força normal ela causa também tensão normal no plano da seção transversal. Né? E, em particular, a tensão normal gerada pela força normal ela tem uma variação constante. Tá? Então a gente usualmente assume, né, que todos os pontos materiais que compõem a seção transversal estarão solicitados, né, a mesma
tensão, né, se nessa seção transversal apenas atuar a força normal. Tá? Então eu posso, né, acrescentar ainda na equação da tensão normal da flexão o termo, né, de contribuição de tensão associado à força normal, que é este aqui, o N sobre A. Tá bom? Então, quando eu acoplo, né, esse termo aqui, de N sobre A no problema, então com isso nós chegamos, né, no que eu costumo chamar de forma completa da tensão normal na flexão. Tá? Então, a gente vê aí, né, que força normal causa tensão normal, e em particular uma força normal uniformemente, né, distribuída no plano da seção. O momento fletor MZ, ele introduz aí tensões normais na flexão, mas tensões normais que alteram, né, o seu sentido à medida, né, que o ponto analisado ele está na região positiva ou negativa de Y. Tá? Então, o momento MZ, né, ele introduz tensões de compressão e tensões de tração simultaneamente. O mesmo acontece com o MY, ou seja, o esforço solicitante MY ele vai introduzir no plano da seção transversal tensões de compressão em uma porção da seção e tensões de tração na porção complementar da seção transversal. Tá? E como que a gente faz, né, para determinar a intensidade da tensão quando esses três esforços solicitantes estão atuantes? Tranquilo, né, a gente faz a superposição algébrica dos seus efeitos, né, uma vez que a gente está assumindo que o material ele segue, né, a lei de Hooke. Então a gente pode fazer isso aqui com toda tranquilidade. Tá bom? Então com isso a gente tem, né, essa formazinha aqui que eu costumo chamar que é a forma completa, né, da tensão normal na flexão, porque ela envolve, tá, os três esforços solicitantes que causam tensão normal, tá, que é força normal e momentos fletores. Tudo bem? Nesse caso, olha só que legal, né, a gente já viu, né, quais são os esforços solicitantes, qual é a tensão normal, mas eu consigo também explicitar, né, uma funçãozinha que descreve para a gente a localização da superfície neutra. Então, ou seja, basta igualar, né, essa expressão aqui a zero, né, uma vez que na superfície neutra tanto tensões quanto deformações são nulas. Tá bom? Então, igualando esse cara a zero, a gente obtém uma funçãozinha, né, linear aqui, de Z e também de Y, que descreve a localização dos pontos pertencentes à seção transversal. Tá? A grande diferença agora é que, devido à presença aqui da contribuição de N sobre A, a superfície neutra ela não vai mais obrigatoriamente passar pelo centroide. Tá? Inclusive, pode ser até que a superfície neutra esteja fora da seção transversal. Tá bom? Então, se, por exemplo, né, devido à combinação aqui das propriedades geométricas da área que descreve a seção transversal e também dos esforços solicitantes, pode ser que a seção transversal esteja completamente comprimida ou completamente tracionada, tá bom? Então, nessa situação, a superfície neutra ela vai continuar existindo, mas, né, ela vai passar fora, tá, dos pontos materiais que compõem a seção transversal, né? Uma vez que a superfície neutra ela só passa, né, ou ela só pertence ao domínio da seção transversal se eu observar, né, no plano da seção transversal mudança no sinal das tensões. Tá? Então, se a seção transversal está totalmente comprimida ou totalmente tracionada, então a superfície neutra não passa, claramente, né, falando aí no domínio da seção transversal. Tá certo? Então, aqui temos a equação que permite que a gente calcule essa expressão, né, para a gente determinar o posicionamento da superfície neutra, que é muito tranquilo, né, que é muito semelhante àquela que nós já tínhamos, né, no caso da atuação exclusiva de dois momentos, mas agora basta que a gente inclua a contribuição aqui da força normal. Tá bom? Então, nesse caso, tudo permanece a mesma coisa, né? Ou seja, eu só estou acrescentando parcelinhas para a determinação das tensões. O resto é um problema que vai só, né? Eu estou até evitando, né, assim, repetir as deduções, porque a gente consegue entender isso aqui intuitivamente. Então, eu não estou repetindo deduções para não ser demasiadamente repetitivo aqui nesse vídeo. Então, como já temos agora a nova equação, vamos fazer um exemplo, né, de aplicação para vocês verem que é muito tranquilo essa parte aqui. E o exemplo diz o seguinte: determine a tensão normal no canto superior esquerdo da seção transversal abaixo. Então, a seção transversal dessa barra ela contém um vazio aqui, um buraquinho, né, de diâmetro igual a 5 centímetros. Então, vamos entender aqui qual que é a estrutura que a gente vai analisar e qual é a seção transversal. Então, primeiro, nós temos uma estrutura que é muito fácil, que é uma coluna que está engastada em sua base e está solicitada aqui, por uma força concentrada de intensidade igual a 10 kN por metro aplicada aqui no ponto B. Tá bom?
Então até aí muito tranquilo, né? A gente consegue resolver esse problema aqui com o pé nas costas, facinho. Mas a grande particularidade desse problema é que essa força de 10 kN ela não está aplicada no centro de gravidade ou no centroide da seção transversal. Quando a gente analisa aqui, ó, né, o corte AA, para a gente analisar, ver direitinho como que está acontecendo, né, como que a força está sendo aplicada, a gente percebe que essa força de 10 kN ela está aplicada aqui, ó, de forma excêntrica em relação ao centroide da seção transversal. Tá bom? Então essa força está aplicada aqui, ó, a uma distância de 5 centímetros, né, na horizontal e 5 centímetros na vertical em relação ao canto inferior esquerdo. Tá? Então isso aqui, ou seja, essa força está aplicada de forma excêntrica. Além disso, essa seção transversal ela contém aqui, ó, um furo que está indicado aqui por essa bolinha preta, tá? Que tenha o posicionamento adequadamente indicado aqui, ó, bonitinho, sem problema nenhum. Então a questão toda agora que nós temos olha, primeiro trata-se de uma barra solicitada a compressão, então até aí muito tranquilo de ser resolvido. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, ó, é que essa força de 10 kN ela não está aplicada no centroide da seção. Então isso aí vai causar um problema para a gente. Sabe por quê? Porque nós assumimos, né, que as ações externas aplicadas elas estejam sendo aplicadas no centroide da seção transversal. Tá bom? Então, para que a gente tenha, né, as condições de analisar isso aqui adequadamente, inclusive analisar adequadamente do ponto de vista estático, eu preciso fazer a transposição dessa força aqui, ó, aplicada nesta localização aqui, ó, de 5 e 5 centímetros em relação ao canto inferior esquerdo para o centroide da seção. Tá bom? Só que para eu fazer esse transporte de forças, eu tenho que pagar um preço, né? E o preço que eu pago é a criação aqui de 2 momentos fletores. Tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui inicialmente é determinar, né, as propriedades geométricas da seção transversal, vamos localizar o centroide, vamos calcular os momentos de inércia, vamos calcular a área e depois a gente faz, né, essa transposição dessa força aqui, ó, axialmente aplicada desta posição aqui onde ela está efetivamente aplicada e vamos encontrar um carregamento estaticamente equivalente a ela. Então, ou seja, vamos transportar essa força de 10 para o CG e aí sim, né, a consequência do transporte dessa força é o surgimento de 2 momentos fletores. Tá? E aí a gente vai discutir detalhadamente como que a gente faz para calcular eles aí. Tá bom? Então vamos lá. Então a primeira etapa para se resolver o problema é determinar as propriedades geométricas da seção. Então como essa seção aqui, ela tem um furo localizado, né, conforme indicado nessa bolinha preta, então a gente já sabe, né, que o centroide da seção não vai coincidir com o centroide aqui da seção transversal circular. Então sozinho, né? Então a gente tem que levar em conta a presença desse furo. Então, tranquilo, né? Para a gente fazer isso aqui, basta que a gente subtraia, né, a contribuição de um momento estático, lá não tem problema nenhum, é muito tranquilo de se fazer. Então vamos lá, para a gente fazer essa tarefa, né, a gente assume que nós tenhamos eixos auxiliares passando pela extremidade inferior da seção transversal para a gente calcular a localização y barra da seção transversal e depois um eixo auxiliar passando pela extremidade direita da seção transversal para que a gente possa calcular, né, qual é o nosso z bar, tá bom? Então vamos lá. E, claro, né, em relação a esses eixos, a gente calcula, né, o balanço dos momentos estáticos. Então, para a gente calcular primeiro o y barra, né, vamos assumir que a gente tenha, como eu já mencionei, né, um eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção, e vamos calcular o momento estático, né, ó, do retângulo cheio em relação a esse eixo auxiliar, que dá quem? Né, ó, a área dele, que é 20 vezes 60, vezes a distância do centro de gravidade dele até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos, que é 30. Então, olha só. Né, ó, como a altura total é 60, o centroide dele está posicionado na altura de 30, então 30 aqui, ó, muito tranquilo. Só que aí agora eu tenho que descontar a contribuição de momento estático associado a esse buraco. Tá? Então, para isso eu faço o quê? Mesma coisa, a área vezes a distância. Então, a área dele é quem? Ó, menos, né, porque é um buraco, é π vezes raio ao quadrado. Né? Se o diâmetro vale 5 centímetros, o raio vale 2,5 centímetros, né, ao quadrado, vezes o bracinho de alavanca aqui, ó, ou a distância do centro de gravidade do buraquinho até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos, que é 30. Tá? E aí divido pela área que eu estou considerando, ou seja, a área do retângulo cheio menos a área do buraco. Então, fazendo as contas, a gente descobre, né, que o nosso y barra vale 30 centímetros, tá? Que não é novidade nenhuma, né, porque em relação ao eixo Z aqui, ou em relação à horizontal, nós temos uma simetria, né? Essa parte de cima aqui ela é igual à parte de baixo
Então, se existe essa simetria aqui, então é claramente que o centroide tem que estar posicionado ao longo desse eixo de simetria. Legal? Com relação ao posicionamento do eixo Z barra, o esquema de análise é o mesmo, mas eu faço a somatória dos momentos estáticos em relação à porção direita da seção transversal, né? Então, a área dele vai ser 20 vezes 60 vezes 10, né? Olha, essa dimensão toda aqui vale 20, então metade dela vale 10. E aí desconto, né, a contribuição de um momento estático do buraco, ou seja, a área dele, né, π vezes raio ao quadrado, vezes 5, que é a distância, né, do centro de gravidade dele até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos. E aí a gente divide pela área, né, do mesmo jeito que nós fizemos para o y barra. Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que esse z barra, que é a localização do centro de gravidade, ele está a 10,08 centímetros a partir, tá, da extremidade direita, tá bom? Então, se a metade aqui, né, ó, vale 10, então quer dizer que eu estou um pouquinho mais para a esquerda, estou 10,08, né, ó, esse z barra, que é a distância, ele é 10,08 centímetros a partir dessa extremidade direita da seção transversal, tá bom? Fácil? Legal. Então, a área da seção transversal, tranquilo, né, eu faço a área cheia menos a área do buraquinho, então eu vou ter 1.180,365 centímetros quadrados. Até aí, tranquilo. No cálculo do momento de inércia em torno do eixo Z, então a gente tem que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então eu faço, né, 20 vezes 60 ao cubo sobre 12, mais, né, seria a contribuição da componente de área em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais área vezes distância ao quadrado, lembra? Mas aí, ó, através, né, da aplicação do teorema dos eixos paralelos, a gente vê que essa parcela de área vezes distância ao quadrado, ela dá zero, porque, né, essa distância y, né, do centro de gravidade da seção até o centro de gravidade do subcomponente, ela é zero. Olha só, a gente roteirizou, né, isso aqui nos vídeos anteriores, né, então eu faço 30 menos 30 que dá zero. Então por isso que essa parcela de área vezes distância ao quadrado aqui, ela dá zero para essa situação particular, porque, né, o centro de gravidade do retângulo, né, ele coincide com o centro de gravidade da seção transversal como um todo. E aí eu desconto, né, a parcela de inércia associada ao buraco, né, então eu faço menos π vezes raio à quarta sobre 4, menos, mesma explicação, né, menos um zero aqui, porque eu, fazendo o teorema dos eixos paralelos aqui, isso aqui vai resultar um bracinho de alavanca nulo, né, uma distância zero, porque uma vez, né, que a localização y do centro de gravidade da seção coincide com a localização y do centro de gravidade do subcomponentezinho, que é essa areazinha preta considerada. Então, fazendo a conta, a gente descobre que esse cara aqui, ó, desse valor grande, né, de 359.969,32 centímetros a quarta de momento de inércia em torno do eixo Z. Já em torno do eixo Y, a gente repete o procedimento, mas considerando aqui as distâncias de Z bar de 10,08. Então, muito tranquilo. Então, vamos lá. Em torno do eixo Y, a gente vai fazer, né, ó, inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, que vai dar 60 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais a área dele vezes a distância ao quadrado, né? Então, para isso, basta que a gente faça, né, ó, 10 menos 10,08 ao quadrado. Então, isso aqui nos dá a contribuição, né, de inércia do retângulo cheio, e considero, né, essa parcela aqui, porque, né, em relação à direção de Z, né, o centro de gravidade do retângulo não coincide com o centro de gravidade da seção transversal. E aí desconto, né, a parcela de inércia associada ao buraco, né? Então eu faço π vezes raio à quarta sobre 4 menos a área dele, né, π vezes raio ao quadrado, vezes 5 menos o 10,08, ou seja, a distância, né, do centro de gravidade do componentezinho até o centro de gravidade da seção. Então, fazendo isso aqui, né, a gente descobre que esse IY ele é 39.470,309 centímetros a quarta. Então, muito tranquilo até aí. Então, ó, uma vez que as propriedades de área da seção transversal já foram determinadas, nós temos que partir agora para a determinação dos esforços solicitantes atuantes na seção transversal. Então, para isso, lembra que eu comentei no início do exercício que a gente tinha que fazer o transporte da força excentricamente aplicada para o centro de gravidade, de forma a encontrar um carregamento estaticamente equivalente. Tá? Então, nessa situação, ó, o transporte, né, ó, dessa força de compressão, aí, ó, N igual a menos 10, né, do seu ponto de aplicação até o CG, vai fazer, né, com que continue existindo essa força normal de compressão de N igual a menos 10 kN,
Porém, nessa translação, como eu já mencionei aqui até mais de uma vez, vai como consequência, né, levar ao surgimento de momentos fletores. Então, para a gente calcular esses momentos fletores, basta que a gente use a regra da mão direita, tá bom? Por quê? Porque o momento fletor ele nada mais é do que o produto vetorial dos vetores força e distância. E além disso, né, esse produto vetorial, né, dos vetores força e distância, ele vai gerar um terceiro vetor, que nesse caso é o vetor momento, que ele atua de forma perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros, tá bom? Então, se eu multiplicar aqui, por exemplo, a força, que é uma força Fx, tá bom? Se eu multiplicar ela, força Fx, por um braço de alavanca aqui, ó, Y, então força X, braço de alavanca Y, isso aqui me dá um momento Mz, tá bom? Do mesmo forma, se eu pegar uma força Fx e multiplicar por um braço de alavanca Z, eu vou obter aí um momento My, tá bom? Então, até aí, sem grandes novidades. Então, a grande sacada para se resolver esse exercício é você posicionar a ponta dos dedos no sentido de atuação da força e a palma da mão no sentido que vai do ponto de aplicação da força concentrada até o centroide da seção transversal, tá bom? Então, para esse caso aqui, ó, se eu considerar o braço de alavanca Y e levando em consideração que essa força é X, eu consigo descobrir qual que é o momento Mz atuante. Tá? Então, façam aí, ó, junto comigo, né, a ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão no sentido do ponto de aplicação dessa força de 10 até o centroide da seção transversal, a gente vai descobrir que o momento Mz associado a essa translação ele é o momento Mz negativo. Tá bom? Tranquilo? Além disso, né, qual que é esse braço de alavanca Y que eu devo considerar, já que eu sei que a força vale 10 e que o momento ele é negativo? Esse braço de alavanca ele vale 25 centímetros, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o centro de gravidade está a 30 centímetros da extremidade inferior aqui, ó, tá bom? Se ele está a 30 centímetros e a força está aplicada a 5, então quer dizer que o bracinho de alavanca é 25 centímetros, tá? Ou 0,25 metros. Então, fazendo essa continha, a gente descobre que o momento Mz ele é menos 2,5 kN. Tá bom? Para o cálculo agora do momento My, a gente faz a mesma coisa, né? Ou seja, ponta dos dedos no sentido da força, a palma da mão ela tem que estar orientada do sentido do ponto de aplicação da força até, né, a linha de centroide da seção transversal. Tá bom? E no sentido de aplicação, né, quando a gente faz aí a regra da mão direita, para onde o seu polegar apontar é o sentido de atuação desse momento fletor. Então, ó, como a gente faz aí, né, a força ela tende a entrar aí no plano da tela, ou a ponta dos dedos tende a entrar no plano da tela. E o braço de alavanca, né, ele está orientado aí, ó, desse ponto de aplicação, e o centroide está à nossa direita. Quando a gente faz essa regra da mão direita, a gente descobre que esse momento My, associado a essa translação da força de 10, ele tem que ser negativo. Tá bom? Então a gente já sabe que ele tem que ser negativo, que a intensidade da força é 10, e agora qual que é o bracinho de alavanca Z que eu tenho que considerar aqui, né, para calcular o momento. Olha, se a gente sabe, ó, que essa força está aplicada a 15 centímetros, certo, da extremidade direita da seção transversal, e que além disso, né, o centroide está posicionado a 10,08 também a partir dessa extremidade direita. Então, se eu fizer 15 centímetros menos 10,08, né, ou 0,15 metros menos 0,1008 metros, eu vou descobrir a distância, né, do ponto de aplicação da força até a linha de centroide da seção transversal. Tá? Então, quando a gente faz essa multiplicação aqui, descobre que o momento My, né, que é o resultado de uma força X e um braço de alavanca Z, então me dá um momento My, ele é menos 0,492 kN vezes metro. Tá? Então, com isso, ó, já temos tudo que precisamos. Ó, já sabemos quais são os esforços solicitantes, já sabemos quais são as propriedades de inércia da seção transversal. Então, para a gente resolver o problema, basta que a gente substitua adequadamente quais são as localizações, né, as coordenadas Y e Z do ponto analisado. Tá? Então, o problema pede que a gente calcule a tensão normal atuante aqui em cima, ó, no nosso canto, né, superior esquerdo da seção transversal. Então, qual é a localização Y desse carinha aqui? Ó? A localização Y dele, ó, ele vai ser a altura total, né, que é 60 centímetros, menos o Y barra, que é 30 centímetros. Tá? Então, por isso que é
0,6 menos 0,3 aqui, ó. Então isso aqui me dá a localização positiva de y, né, uma vez que esse ponto está no posicionamento y aqui, perdão, posicionamento positivo do eixo y. Da mesma forma, a gente pode calcular aqui a coordenada z desse pontinho aqui em cima, fazendo a mesma história, né, ó. Se eu sei que a localização do centroide da seção transversal em relação à extremidade direita aqui, ó, da seção, ela vale 10,08, então eu posso pegar, ó, 20 menos 10,08, tá? Ou 0,2 metros menos 0,1008 metros, que eu vou descobrir qual é a coordenada z desse pontinho aqui em cima, tá bom? Então a gente percebe que esse pontinho ele está na localização positiva de z e na localização positiva de y, tá bom? Então substituindo aqui, né, os valores, a força normal ela é a compressão, então por isso que aparece um 10, né, o momento mz, como a gente já viu, ele é negativo, o momento my ele também é negativo. Quando a gente faz todas as contas, a gente descobre, ó, que naquele pontinho em particular, a tensão normal associada à força normal ela é de 84.720 de compressão. A tensão normal associada à presença do MZ ela é 208.351 de tração, ó, positiva. E a tensão normal associada à presença do MY ela é de compressão igual a menos 123.653. Então, quando a gente superpõe esses caras todos aí, né, ó, algebricamente a gente descobre que a tensão que atua lá ela é de tração e igual a 0,022 kN por metro quadrado, que é o kPa. Tudo bem? Então aqui é tranquilo, né? E é legal a gente fazer essa conta considerando as contribuições isoladas dos esforços solicitantes, porque a gente consegue ter uma ideia sobre qual é o esforço solicitante que é preponderante na análise. Tá bom? Então aqui a gente, batendo o olho na intensidade aqui para esse pontinho, a gente percebe, né, ó, que o esforço solicitante, o MZ, ele tem uma contribuição considerável, né, em comparação com as contribuições dos outros dois esforços solicitantes. Então é de se esperar que esse cara aqui seja o preponderante, tá? Então se isso aqui fosse um caso real, né, um problema real, e nós quiséssemos minimizar as tensões ou reduzir a intensidade das tensões, nós teríamos que propor alguma maneira, né, ou bolar, ou pensar alguma solução de engenharia para tentar diminuir a intensidade, né, do momento fletor MZ. Tudo bem? Então aí, ó, de uma vez determinada a tensão, né, a gente poderia também calcular a tensão em outros pontos e deixo essa tarefa para vocês, né, caso vocês queiram continuar trabalhando e amadurecendo esse assunto aí, basta trocar as coordenadas y e z, né, para o ponto que você quer calcular e aí refaz aquela continha lá, tá? Então isso não tem grandes complicadores, vocês podem fazer isso em casa. Uma vez determinada a tensão, conforme pedido no exercício, a gente pode determinar a função que descreve a localização dos pontos na superfície neutra, tá? Então fazendo isso aqui, né, ó, basta igualar a equação das tensões normais na flexão a zero, e aí a gente escreve, né, uma função de z, né, uma função linear, inclusive, de z e y, tá? Que agora, como a gente já mencionou anteriormente, não mais vai necessariamente passar pelo centroide da seção por conta da contribuição de tensão associada à razão N sobre A, ou devido à contribuição de tensão associada à força normal, né, que inclusive ela introduz, né, tensões normais constantes em todos os pontos pertencentes à seção transversal. Então, substituindo os valores que nós temos aqui do problema, a gente descobre que essa função ela é 0,068 mais 0,557y, tá? Então isso aqui é a funçãozinha linear que descreve a superfície neutra para a gente, lembrando que esse cara aqui está dado em metros, tá? Uma vez que as grandezas aqui estão todas dadas, né, em kilonewton vezes metro, né, as inércias em metro a quarta, a área em metro quadrado, então é só ter cuidado para lembrar disso aí. Então a gente percebe aqui, ó, através dessa equação simples, que quando o y é zero, o z não é zero, tá? Então isso aqui faz, né, com que a superfície neutra, como a gente já mencionou, ela não vai mais obrigatoriamente passar pelo centroide da seção. Em particular, né, ó, quando o y é igual a zero, a gente vê que a superfície neutra ela passa aqui na coordenada 0,068 metros, que dá 6,8 centímetros, que dá aqui, ó, quer dizer, dentro da região do buraco, tá bom? E depois, né, ó, se a gente colocar aqui, ó, uma localização z igual a distância aí, né, de 9,92 centímetros, né, que seria exatamente a distância do centroide até essa extremidade esquerda da seção transversal, a gente vai descobrir que o y, né, que passa ali, ele é 0,3. Tá? Então isso aqui nos dá
né, uma superfície neutra que está aqui em pontinho pontilhado, bem pequenininho aqui, ó, que é praticamente posicionado na horizontal. Que, na verdade, né, o posicionamento dessa superfície neutra aqui faz todo sentido para a gente, né, se nós compararmos com aquelas contribuições de tensão individual que nós analisamos no slide anterior. Tá? Então nós vimos no slide anterior que as tensões associadas ao MZ, elas são, né, preponderantes em relação às contribuições de tensão associado à força normal e ao MY. Tá? Então isso aí de certa forma indica para a gente no problema que o MZ é o esforço solicitante preponderante. Então se é ele que está basicamente governando a distribuição de tensão, então era de se esperar que a superfície neutra tivesse um posicionamento mais semelhante ao posicionamento no caso, né, onde apenas ele estivesse atuando. Tá? E em particular, se somente o MZ estivesse atuando, essa superfície neutra seria horizontal, né, ou contida no eixo Z. Então, no presente problema, a superfície neutra ela não é perfeitamente horizontal, ela está ligeiramente inclinada em relação ao eixo horizontal e, além disso, né, ela não passa pelo centroide, mas passa ligeiramente deslocado na região aqui de Z negativo, tá bom? Então, para a gente concluir esse vídeo, né, ó, vimos, né, aqui, demos um passinho a mais no estudo aí da determinação das tensões normais na flexão e, em particular, vimos, né, as duas parcelas que completam a fórmula da flexão. Né? Então, temos N sobre A, depois, né, menos MZ e ZY mais MY e YZ, que são as três parcelinhas, né, que permitem que a gente solucione adequadamente os problemas de tensão normal na flexão. Nesse vídeo, né, eu não dei muita ênfase na dedução, porque isso aqui ia ficar repetitivo, né, eu mais falei para motivar o assunto, mas é basicamente uma superposição direta, considerando as deduções que nós fizemos no vídeo anterior. Peço, né, que vocês façam as listas de exercício e também leiam a apostila, porque lá tem mais exercícios resolvidos sobre esse assunto, de tal forma que vocês amadureçam, né, esse conteúdo na cabeça de vocês. Tá tudo bem? E no próximo vídeo nós vamos continuar ainda tratando o problema de tensões normais na flexão, mas a gente vai estender um pouquinho mais essa ideia para resolver problemas de estruturas não homogêneas, né, ou seja, aquelas estruturas compostas, né, por materiais que possuem diferentes propriedades mecânicas. Então eu posso ter uma seção transversal agora não mais composta por um único material, mas eu posso ter um aço e madeira, ou concreto e aço, por exemplo, ou mesmo madeira e concreto que compõem uma seção transversal que tem diferentes modos de elasticidade. Então isso aí pode ser interessante, né, na solução de diversos outros problemas, mas isso aí é tópico do próximo vídeo. Então espero vocês lá, muito obrigado, um grande abraço.